Oi, amigos da BD. Esse é um espaço para, de forma leve, dinâmica, contribuirmos com informações, conhecimento e experiência. Podcast da BD. Um caminho para criar, recriar, relembrar e inovar a atuação profissional do design de interiores. E o primeiro podcast com a nossa presidente do Conselho Acadêmico, Sueli Garcia, falando sobre biofilia. E o assunto hoje é sobre biofilia. Então a gente dá início ali por volta de 1840 com o naturalista Edward Wilson, que cunhou o termo biofilia para descrever o que ele acreditava ser a afinidade inata da humanidade pelo mundo natural. Em seu livro de referência de título Biofilia, ele examinou como nossa tendência de focar na vida e nos processos semelhantes à vida pode ser uma necessidade de base biológica, integral ao nosso desenvolvimento como indivíduos e como espécie. Essa ideia acabou atraindo a imaginação de diversos pensadores e, em 1960, o termo biofilia, que na sua tradução literal significa amor à vida, foi utilizado por Erich Fromm em seu livro O Coração do Homem, popularizando assim o termo criado por Edward Wilson, biofilia. Ambos destacavam que era nata a afinidade dos seres humanos por seres vivos e ambientes naturais. Porém, o conceito vem sendo reinterpretado por cada área e, no nosso caso, para o design de interiores, ao longo aí da última década. Por que a biofilia ela é importante? Necessitamos de uma consciência imediata de que a natureza tem seus limites para que possamos diminuir o impacto dos desastres ambientais provocados até então. Essa tendência é biológica e continua sendo vital para a saúde e bem-estar humano, portanto, não é passageira, porque apresenta caminhos possíveis e diversificados que permitem a inovação. Então, acreditamos que a biofilia veio para ficar. E aí a gente remonta um pouquinho, voltando ali na Revolução Industrial, só para fazer algumas analogias, porque ali já apareciam as primeiras doenças urbanas derivadas do impacto do dinamismo nos grandes centros urbanos, que tiveram como fatores determinantes a multidão, a aglomeração, a tecnologia e a velocidade, que acabaram provocando doenças como claustrofobia, agorafobia, alienação, esquizofrenia, neurose, apatia e depressão. Olha que coisa interessante. O relógio biológico, o nosso ciclo circadiano e o ciclo artificial, por mais que esse ciclo artificial tenha sido provocado ali dentro da Revolução Industrial, até ele está sendo alterado devido aos nossos hábitos noturnos, às conexões digitais em tempo real e à exposição contínua do gerenciamento de selfies nas redes sociais vem provocando essas alterações. Agora é bem interessante a gente fazer um adendo aí sobre as nossas heranças do mundo natural, né, que são as nossas experiências de sobrevivência. E do ponto de vista genético, nós somos ainda os herdeiros dos caçadores-coletores ali de 40 mil anos atrás, mais ou menos. A nossa biologia, ela não mudou muito. Estamos destinados a viver na natureza, assim como a evolução levou nossos ancestrais a um longo aprendizado e entre eles a evitar estímulos naturais que indicam perigo, que no caso é a biofobia. Essas vantagens fornecidas por características específicas do ambiente podem ter sido tão centrais para a sobrevivência que a seleção natural favoreceu os indivíduos que responderam a eles por abordagem, e aí então a biofilia. O ambiente muda, os instintos permanecem. O conhecimento do perigo é herança de nossos antepassados. Os instintos nos guiam nas soluções de gerar ambientes, minimizando, então, os perigos. Os ecossistemas, eles são constituídos por teias de relações que se reforçam mutuamente e que são complementares, onde o todo resultante é maior que a soma das partes. Como todos os organismos, o funcionamento humano eficaz, ele depende de um ambiente de reforço mútuo complementar, né?
de ambientes ecologicamente conectados e não degradados. E, portanto, o design biofílico pode auxiliar nesse processo, e é por isso que a gente está colocando ele no foco, né, na criação de um bom habitat para as pessoas como um organismo biológico no ambiente construído, moderno. Um bom habitat, ele significa ambientes ecologicamente saudáveis e produtivos, onde as pessoas funcionem em seu potencial ideal. Sobre uma biologia aplicada. O desafio do design biofílico é abordar as deficiências predominantes da construção contemporânea, especificamente naquilo que nos toca de forma mais próxima, que é o espaço construído. Então, seria interessante iniciar aí uma nova estrutura para a experiência benéfica da natureza no ambiente construído. O design biofílico, ele trata da criação de um bom habitat para as pessoas como um organismo vivo que eu comentei anteriormente. O design biofílico, ele trata da criação e do desenvolvimento de metodologias para conceber processos e resultados que nos levem a um bom habitat. E para isso necessitamos de propor, trazer a natureza para o projeto de forma consciente, incluir sistemas e processos naturais em edifícios e paisagens construídas, conectar o espaço construído com o mundo natural, criar um habitat que funcione no melhor interesse do ecossistema. A aplicação bem-sucedida do design de interior, ele requer a adesão consistente a uma série de objetivos ou princípios básicos. E esses princípios, eles representam condições fundamentais para a prática efetiva do design biofílico, que inclui pelo menos cinco ou seis itens que eu vou citar agora. São 6 itens. O design biofílico requer um envolvimento repetido e sustentado com a natureza. Fica um pouco frágil a gente selecionar alguns projetos que vão ser biofílicos. Isso deveria ser uma base para a gente melhorar os espaços construídos. O design biofílico concentra-se nas adaptações humanas ao mundo natural que, ao longo do tempo evolutivo, melhoraram a saúde e a forma física das pessoas onde já foram aplicados. O design biofílico enfatiza um apego emocional a configurações e lugares específicos, porque isso traz memória, traz lembrança e as pessoas se sentem, então, inseridas nesse lugar, fazendo parte desse lugar. O design biofílico, ele promove interações positivas entre as pessoas e a natureza, que expandem nossa compreensão da comunidade para incluir tanto os seres humanos quanto a natureza. Então, o desenho de uma paisagem é muito interessante porque ela é própria do lugar e ela é passível de ser identificada. Então, paisagens também fazem parte desse processo biofílico. O design biofílico, ele incentiva soluções de design integradas, de reforço mútuo e ecologicamente conectados. A proposta inicial é um conjunto que gira aí em torno de 14 padrões para a gente começar a nossa conversa, porque, na verdade, eles se desdobram em 70 e poucos padrões muito interessantes, né? E que são passíveis de serem aplicados dentro dos interiores. Então, a gente vai ficar aqui nesse número menor de 14 padrões, né, do Stephen Keller e parceiros, né, orientando possibilidades para aplicação do design biofílico. Então, a gente vai falar sobre os principais, né? Então, vantagens do design biofílico em arquitetura e interiores. É sensível ao aumento do bem-estar dos usuários, auxilia na redução do estresse, estimula a memória, as sinapses e a criatividade, aumenta a produtividade e o foco em ambientes de trabalho, ajuda na concentração e mantém os indivíduos no presente, diminuindo a falta de foco e a alienação, torna os envolvidos mais receptivos e bem-humorados no campo da saúde. Então, ele previne e impacta positivamente problemas de saúde e vem, então, se acentuando cada vez mais no setor da saúde mental. Então, esses 14 padrões,
Eles acabam sendo divididos em três grandes setores, que vêm a ser, primeiro, a necessidade de uma experiência dentro de um habitat natural. É ali que você vai identificar e reconhecer o seu pertencimento à biologia, ao meio ambiente. O segundo ponto é, no espaço construído com limitações, trazer elementos que lembrem a natureza, pode ser em fotografia, em plantas, numa cartela de cor que esteja conectada aos interiores. E no terceiro momento, dentro desses 14 padrões, tem o terceiro campo, que eles estão divididos, né? Que é, então, juntar espaço construído com elementos trazidos da natureza, alguns de grande porte, como, por exemplo, uma pedra dentro da sua casa. Ou se utilizar de uma colina irregular e uni-la na sua construção de uma forma natural. Trazer uma encosta como parte da sua sala de estar, sem grandes interferências artificiais. Bom, os desafios para o design biofílico: mudar os paradigmas de maneira a integrar o pensamento projetual, assim como a construção de novos edifícios e comunidades já focados na biofilia, reconhecendo o impacto positivo que essa ação pode provocar no meio ambiente, nos sistemas e processos, na paisagem, na saúde e no bem-estar humano. E a grande questão que eu acho bem interessante, que já fazemos em design de interiores e que é acentuada no design biofílico, é colocar o ser humano no centro do processo e sua relação vital com a natureza e o lugar da natureza na sociedade humana. Então, veja que é do micro para o macro e nenhum desses campos são desconectados, eles estão fluindo de forma natural, contínua e viva. Consciência de que o design biofílico fortalece a vida, apoia as necessidades cognitivas, sociais e psicológicas das pessoas no espaço. O risco de especificar estratégias do design biofílico como se fosse uma receita é o caminho que não é próprio da biofilia, porque nós desenvolveríamos processos fragmentados e desconectados. Porque o design biofílico ele deve ser aplicado apenas quando diversas áreas, aplicações, pessoas, mãos de obra se reforçam e complementam mutuamente, resultando em um todo integrado e coerente. Agora, sobre os estudos científicos dos benefícios da biofilia, a gente coloca um foco na síndrome do edifício doente, né, que simboliza o progresso e a civilização que transcendem a natureza. E eles começaram a ser identificados ali a partir dos anos de 1970 e 1980, principalmente com processos de estruturas de edifícios com ar-condicionados, né, iluminação forçada, onde esse processo acabou resultando em uma série de contaminações que resultaram em mortes. Né? Então, o ambiente construído inadequado, somado ao contexto em transformação e incerto, eles produzem muitas doenças urbanas. Então, muitos países estão alcançando uma alta taxa de doenças derivadas desses espaços construídos e inadequados. Depressão, ansiedade, estresse, síndrome do pânico, síndrome de burnout, entre muitas outras. Nesse quadro, o Brasil é o país com maior população ansiosa do mundo, ele é o segundo no ranking. Pesquisas demonstram que a natureza possui plantas ativas, só para iniciar aí uma pequena interferência que pode alterar esses ambientes, que auxiliam na desintoxicação dos espaços interiores, tanto na qualidade do ar quanto na qualidade visual, né? Compreendendo, então, os benefícios do contato direto com a natureza de uma forma científica, né, que possibilita, então, impactar o sistema preventivo de saúde e tentar amenizar
esses problemas dentro desses edifícios com essas síndromes. E a última parte para a gente conversar é que é possível detectar, e isso é um processo cada vez mais contínuo, né, onde a gente percebe os benefícios dos diversos princípios da biofilia, né, aplicados, então, aos interiores. Né. Então, a biofilia ela se mostrou como um elemento fundamental que possibilita alcançar vários objetivos por meio da consciência de beneficiando, né, a consciência de lugar, de pertencimento ao meio, do presente, e promovendo a consciência de identidade, cultura, ideia de pertencimento, conexão com a realidade, prevenção a doenças. Então, a biofilia, ela mostra como nossa herança evolutiva nos faz vivenciar as construções visceralmente, e não como abstrações intelectualizadas. Esse pensamento, ele justapõe o foco na forma inovadora por si só com o design biofílico. E eu venho estudando isso há pelo menos uma década, e quando você se envolve, isso não é apenas um estudo científico, ele acaba afetando suas práticas profissionais, todo o percurso metodológico, projetual, onde você acaba por se envolver de forma mais profunda e é inevitável. Você não leva a biofilia apenas para um projeto, ele se torna a base de todo o seu processo de desenvolvimento metodológico e projetual. E a biofilia é um campo imprescindível dentro da economia circular. E, como tal, não é possível você ter uma economia circular sem que todos estejam envolvidos. Você, como profissional de design de interiores, a sua mão de obra, o seu fornecedor, sua preocupação de utilizar materiais que estejam conectados com essa preocupação saudável desse espaço construído. Então, é uma rede que a gente tem que construir ao longo de cada projeto que a gente executa, mesmo que não seja de uma hora para outra, esse é um compromisso que a gente tem que assumir. E com isso a gente vai encerrando o nosso podcast. Então, até a nossa próxima conversa.